O tema renúncia, ele foi retirado, nesse caso especificamente, do informativo Clube de Arte, de um texto do escritor espírita Geraldo Guimarães, e também de alguns textos do livro Momentos de Iluminação, psicografia de Divaldo Franco, espírito Joana de Angeles. Renunciar significa abrir mão de alguma coisa, privar-se de algo que se deseja muito para favorecer a alguém ou a uma coletividade. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, que trata das leis morais, ou leis divinas ou naturais, ele deu lugar à confecção de um extraordinário livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, ele teve um cuidado todo especial de trazer a moral cristã, ensinada por Jesus, como sendo o ponto principal a ser refletido, e dessa forma também confirmando definitivamente o aspecto religioso do Espiritismo, que além do aspecto religioso, como nós sabemos, ele é também uma ciência de experimentação e é uma filosofia que explica todos os fenômenos que envolvem o espírito, desde a sua origem ao seu destino, a sua natureza e a relação que existe com o mundo físico e o mundo espiritual. E entre os temas morais apresentados por Jesus, aparece uma vertente toda especial, que é a renúncia, que seria essa negação de si mesmo, abrindo-se mão de prazeres, de valores, de alegrias, de amores, para que outros sejam felizes. Existe um livro extraordinário, que também foi ditado pela via psicográfica ao médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Renúncia, cuja principal observação feita neste livro é sobre o espírito Alcione, de grande elevação espiritual, que já não precisava mais permanecer no orbe terreno como escola de evolução, por ter vencido todas as etapas provacionais deste mundo, mas recusou-se a prosseguir em mundos mais adiantados, para manter-se ao lado do seu grande amor, Horus, um espírito ainda envolvido em grandes tramas do subconsciente criminoso, permissivo, promíscuo. Essa história da renúncia, ela também poderá ser observada em um dos primeiros livros de Zíbia Gasparetto, quando, nos bons tempos, o Espírito Lúcio fazia com que todos nós refletíssemos bastante a respeito dos valores da renúncia. O livro O Amor Venceu, onde Solimar dá grandes exemplos de renúncias, privando-se do seu grande amor por diversas vezes, para preservar toda uma história de preparação, de evolução, de resgate que se fazia necessária. Entre nós, também fazemos renúncias. A renúncia, ela está implícita na nossa própria maneira de viver. Não exista uma só pessoa que não seja colocada em situação em que ela se veja necessitando de exercer a renúncia para que determinada circunstância se desenvolva, para que determinada coisa se esclareça, para que algum assunto se resolva. Nós estamos ainda no mês de maio, continuamos a falar das mães e do instinto materno, que é a forma de expressão e de sensibilidade humana mais profunda que se tem notícia. E
quando se fala em mãe verdadeiramente, com toda a essência da palavra, a primeira palavra que surge como sinônimo para conotar uma virtude materna é exatamente a palavra renúncia. Todas as mães que recebem grandes homenagens de seus filhos, ou até aquelas mesmas que passam no ostracismo, mas que fizeram uso da renúncia, são estas aquelas que recebem o laurel de reconhecimento não só dos seus filhos, mas de todos os espíritos que admiram a beleza da renúncia. O próprio Mestre Jesus, como se sabe, ele vive em renúncia permanente. A sua condição é a condição de um espírito puro. Já venceu todas as etapas da evolução. No entanto, a sua ocupação é a de coordenar diuturnamente todas as atividades que envolvem todos os espíritos que utilizam o planeta Terra, nesse exato momento, como escola de elevação, atendendo à lei do progresso. É um trabalho que ele tomou para si, o de acompanhar todos os espíritos e já trazendo consigo a assertiva de que o seu trabalho será infatigável. Ele vai perseverar até que todos os espíritos que foram colocados sob a sua responsabilidade consigam vencer a etapa de evolução equivalente ao momento das provas e das expiações, para adentrar em um período de regeneração, que é o caminho logo a seguir dentro da escala evolutiva a qual todos nós estamos fadados a percorrer. Ele mesmo dizia: quem perseverar até o fim será salvo. Num convite a que todas as pessoas que já sentem essa necessidade de renunciarem suas próprias vidas em sacrifício, em holocausto pessoal, para favorecer àqueles que amam, que não desistam jamais, que dificuldades nenhuma, ou que dificuldade alguma, possa interromper essa trajetória, essa proposta, que é a mais sublime entre todas aquelas vertentes que o amor pode construir. Renúncia. Joana de Ângeles, ela nos fala que nós temos resíduos ancestrais negativos, de atitudes impulsivas, de desvios de conduta de toda ordem, que se configuram em conflitos íntimos permanentes, em dramas conscienciais que atormentam a criatura, ainda que toda lucidez mental lhe seja possível diante das faculdades lúcidas de um cérebro bem equipado para pensar, para discernir, para compreender. E na atual faixa evolutiva em que nos encontramos, todos nós, espíritos encaminhados no planeta Terra, temos esses resíduos trazidos de várias reencarnações. E quando não sabemos lidar com eles, esses resíduos nos tomam grande parte das energias vitais, promovendo o desânimo, promovendo processos de fuga e desenvolvendo, sobretudo, um estado de alma angustiante. A própria mentora espiritual, Joana de Ângeles, ela fala que a gente precisa fazer uma renúncia em favor de nós mesmos. A gente precisa renunciar às frivolidades do mundo, os prazeres fáceis, muitas vezes, ainda que sejam lícitos, em alguns casos, para mergulharmos diretamente na nossa realidade íntima,
para entendermos a nossa personalidade, sem qualquer rodeio, sem complacência, de uma forma bastante verdadeira, bastante objetiva. E a partir desse exercício, nós vamos deixar as fugas como recursos parciais que possam nos dar uma sensação falsa de algum alívio das nossas angústias existenciais. Ela mesma diz que quando a gente foge da nossa realidade, quando a gente não quer encarar aquilo que somos para introjetar um plano sério, disciplinado de transformação interior, nós tomamos duas vertentes. Por um lado, a depressão, que é um processo de fuga da realidade. De outro lado, a revolta, a rebeldia. E constantemente nós estamos com esses dois estágios, quase que simultaneamente entrelaçados. Mas os dois estágios da depressão ou da rebeldia são fugas da realidade própria. Então ela nos convida a fazermos renúncias de alguns afazeres, de algumas obrigações, até de alguns deveres nobres, para investirmos mais no autoconhecimento. Revela-nos, por exemplo, que atividades como aquelas produzidas no Centro Espírita, podemos citar a atividade mediúnica disciplinada, religiosamente regulamentada, dentro de uma metodologia que exige do participante uma conduta disciplinada para que ele possa permanecer num quadro dentro de uma casa espírita que projeta a mediunidade com Jesus. Cada reunião, cada processo de manifestação dos Espíritos, sejam eles quais forem, inferiores, obsessores, batedores, superiores ou não, todas as manifestações, elas são meios para estimular em nós reflexões mais sérias a respeito de nós mesmos, na medida em que o próprio Allan Kardec nos dá a seguinte orientação: o que mais vale numa sessão mediúnica é a reflexão moral que vamos extrair de cada manifestação, o que vamos extrair para nós outros individualmente, a partir do próprio médium que recebeu a manifestação e em seguida todos os membros partícipes de determinado grupo. Além disso, os momentos de oração, os momentos de silêncio, de recolhimento, são horas nobilíssimas que vamos ter, cessando toda e qualquer atividade externa, adentrando um recinto onde a reunião ocorrerá dentro da orientação espírita de forma privativa. E dentro desta oficina, laboratório, nós teremos todas as condições de fazermos esse mergulho na nossa personalidade. E assim vamos ganhar tempo, porque se assim não fizermos, nós deveremos passar por várias encarnações em processo tormentoso, até que consigamos finalmente encarar a nossa realidade, enxergar o nosso eu, enfrentar-nos frente a frente no espelho da vida, olhando primeiramente para nós e deixando definitivamente de olhar para os outros, apenas tendo olhos para se autoconhecer, para depois se autoaprimorar. É esta a postura de uma renúncia importante e extremamente necessária, que nós somos convidados a fazer, e que a atividade mediúnica espírita, por mais que seja embasada em experimentos científicos, ela produz um efeito religioso extraordinário, uma vez que também produz uma transformação psicológica, fazendo com que os resíduos ancestrais das atitudes impulsivas, negativas, distanciadas dos princípios do amor, cessem, deixem de coexistir, retirando-nos forças importantes que deveriam estar sendo utilizadas no trabalho de caridade, no trabalho de produção dentro da sociedade da qual fazemos parte. Contabiliza-se que com os nossos conflitos existenciais não trabalhados, com as fugas da depressão e da revolta, nós perdemos milhões de horas em várias encarnações.
É um verdadeiro desperdício, como se houvesse um tubo vazando uma energia permanentemente, energia essa que poderia estar ser utilizada para produzir em nós os efeitos da alegria íntima, os efeitos do otimismo, os efeitos da fé, da esperança, de todos aqueles recursos divinos que fazem com que sejamos superiores a nós mesmos na capacidade de realizar algo em favor do ser humano, onde o princípio do amor na forma de caridade passa a ser a principal atividade e não teremos outra ocupação a não ser aquela de fazermos aos outros felizes. Esse é o estágio em que a criatura humana se encontraria liberta. Fora dele, dar-se lugar inclusive para as obsessões, para as influenciações negativas de espíritos que também vivem infelizes, envoltos em sentimentos contraditórios, em meio a sentimentos de vingança e ódio, perguntando-se outras vezes com a inveja, com o ciúme, criando uma ligação infeliz, onde todos se atrasam no processo da evolução. André Luiz, ele nos alerta: se mesmo dentro do trabalho nobre que realizamos na nossa profissão, que mostra a nossa habilidade, a nossa tendência, a nossa vocação, ou mesmo dentro das atividades espirituais que já elegemos como aquelas que vão nortear os rumos para uma transformação mais coerente e mais sensata. Se dentro dessas atividades nós começarmos a achar que estamos trabalhando demais, que estamos trabalhando em excesso, se acharmos que as pessoas não estão nos reconhecendo, não estão nos considerando, não estão nos dando o devido valor, entre aspas, se nós acharmos que as pessoas estão trabalhando pouco, e se começarmos a exigir que os outros trabalhem, sem que nós estejamos trabalhando tanto quanto ou mais aquilo que exigimos, se estamos buscando qualquer tipo de entorpecente como processo de fuga, acendamos um alerta imediato: somos candidatos a um envolvimento infeliz com entidades enfermiças que vão nos conduzir mais ainda aos processos depressivos ou aos processos da revolta. Estaremos assim num ping-pong infeliz, numa mesa de insensatez, onde de um lado a depressão, ou do outro lado, quando a depressão vai embora, a revolta ou a rebeldia, dificilmente mantendo-nos num caminho de equilíbrio. Vejam quantas renúncias poderemos fazer em favor de nós mesmos. Mas toda essa renúncia é necessária para a conquista do equilíbrio psíquico, já que todos somos doentes da alma, uma vez que os resíduos das nossas atitudes insanas atormentam-nos a cada instante. Além desse procedimento, também temos que observar quadros de renúncias de pessoas que conseguiram utilizar o relacionamento humano como um meio de produzir a sua própria felicidade. André Luiz também, juntamente com o Espírito Scheiner, nos colocam a refletir sobre situações em que nós poderíamos verificar de imediato, no exame rápido de consciência, como está o nosso grau de merecimento para podermos aurir a proteção dos espíritos bons, que tem tarefa específica junto a cada um de nós, já que ninguém vive desprovido da proteção dos espíritos guias, dos benfeitores espirituais, desde os espíritos familiares mais próximos àqueles de maior elevação, conforme a nossa programação reencarnatória. Nós podemos, por exemplo, hoje, com todos os recursos instrumentais da medicina, saber tudo o que se passa dentro do nosso organismo, desde o cérebro até a última célula da unha do dedão do pé. O mapeamento todo é possível através de equipamentos que dão perfeitamente uma ideia de como está o funcionamento bioquímico do nosso corpo físico.
Tudo isso é possível. É possível até mesmo controlarmos o nosso peso. Existem balanças por todos os lugares para que isso seja feito. Podemos, com uma simples fita métrica, medir o contorno do nosso corpo para percebermos como está distribuída a nossa compressão física. Todos esses recursos possibilitam a que nós possamos aferir como é que nós estamos, física, mental e emocionalmente. Porém, só tem um recurso que permitirá termos uma certeza do grau de merecimento, da proteção que tanto evocamos, que tanto pedimos, imploramos que venha até nós. É pela quantidade de horas que nós renunciamos aos nossos prazeres, preferências e desejos pessoais para nos dedicarmos ao próximo. Ou seja, pela ação da caridade, que se pratica em renúncia, em abnegação e devotamento, por aí se pode saber o grau de merecimento da misericórdia de todas as bênçãos que nós exigimos, muitas vezes, na nossa infantilidade, que Deus nos ofereça e que o próprio Jesus propicie. É tudo muito simples. Dentro da equação espiritual, a conta é perfeitamente possível de ser fechada. É factível conquistarmos a alegria espiritual já imediatamente e sentirmos prazer pela vida, saindo desse estado de marasmo, de desânimo, de abatimento, como eu disse, acumulando anos e anos e anos de tempo perdido, com energias que são desperdiçadas através das brechas que fornecemos para que o fluido vital absorvido para a manutenção de uma vida digna e produtiva, e ao invés de estarmos atuando no bem, estaríamos desperdiçando tempo e energia. Nós, atualmente, já temos inteligência para percebermos isso. É claro que há bem pouco tempo, esse tipo de assunto jamais poderia ser cogitado com a simplicidade como o Espiritismo faz na atualidade. Esses assuntos certamente eram tratados por doutrinas secretas, neófitos, mestres espirituais que trabalhavam enclausurados, porque o tema era inacessível à grande população. Mas atualmente não. O Espiritismo retirou dos escombros dos templos sagrados de todas as eras estes conhecimentos e os coloca à disposição de todos nós, que já temos um grau de desenvolvimento, já temos uma inteligência mediana que nos permite orientar-nos por essas orientações espirituais básicas da doutrina espírita e com elas elaborarmos um caminho mais rápido e vamos com ele encontrar a felicidade também de forma muito mais rápida. E é o que todos nós buscamos, é o que dá sentido à vida. Quando não se é feliz, se busca fugir dessa infelicidade pelos caminhos mais esdrúxulos que se possa supor, fazendo com que o ser humano invente na sua criatividade intelectual as fórmulas mais esquisitas para não encarar a própria realidade, como acontece com os entorpecentes, que hoje já são somados a mais de 400 tipos, quando que há poucos anos tínhamos não mais que meia dúzia deles espalhados pelo mundo. E essa quantidade de diversificação representa o quanto o ser humano está fugindo de si mesmo e entregue aos processos obsessivos numa atitude coletiva e perniciosa, onde encarnados e desencarnados se maltratam, se infelicitam e retardam o processo evolutivo. Mas nós queremos também aqui falar, na conclusão desta reflexão, de uma mãe, de uma mulher que tomou como tarefa ser mãe de 2 espíritos
com as mentes voltadas para a criminalidade, mentes cristalizadas no mal, empedernidas no que diz respeito à desconsideração dos valores humanos. Ela pediu como tarefa receber esses dois espíritos como filho. De tanto observar a gravidade, a dificuldade moral daqueles dois, ela começou a se tocar, a se envolver no clima de compaixão. E olha que a compaixão é um sentimento que nos aproxima dos anjos. Ela estava se transformando num verdadeiro anjo quando observava, ainda no mundo espiritual, aquelas duas almas que não atraíam a atenção de ninguém, a simpatia de ninguém. Ninguém queria estar junto com eles, ninguém queria se programar, reencarnar junto com eles. Ela então disse: eu já estou amando esses dois como nunca amei ninguém em toda a minha vida. Fez o planejamento, reencarnou primeiro, consorciou-se com um homem de bem, logo vieram os dois filhos. Não demorou muito, o companheiro retornou ao mundo espiritual, desencarnou, deixando-a ali com aquelas duas crianças. Mas tudo o que ela queria naquela encarnação era orientá-los, era reeducá-los, era retirá-los daquela condição de criminosos empedernidos, cruéis, abjetos, vis, aqueles que causam repulsa na sociedade, que provocam uma repulsa tal que começa a produzir aquele fenômeno de terror que é a chacina, quando alguém encontra um malfeitor à sua frente. Até mesmo as pessoas ditas de bem, elas se rebaixam ao charco dos pântanos lodaçais da inferioridade moral, quando tentam eliminar o malfeitor, matando-o, fazendo em 1000 pedaços, como nós de vez em quando assistimos estarrecidos acontecer em nossa sociedade. Naquele momento todos se nivelam, todos estão pisando na mesma lama moral. Esses dois espíritos eram assim. Ninguém os amava, mas ela estava ali pronta para renunciar, para viver ao lado deles, e fez tudo que uma mãe pode fazer pelos filhos. Tudo que há de ético, tudo que há de humano, de sensível, tudo aquilo que compõe uma educação plena, ela possuía e por isso ela dava aos seus filhos. Mas, longe de vê-los melhorando-se, como era a sua expectativa constante, a cada esforço, a cada renúncia em favor dos dois, ela notava que eles parecem que pioravam. Cada vez mais ficavam indiferentes aos apelos de uma conduta ilibada e cada vez mais se voltavam para a criminalidade da forma mais cruel que se possa perceber. Logo ganharam as ruas, se tornaram homens bandidos, homens que não respeitavam a si mesmos, que não respeitavam a vida e que não respeitavam a própria dignidade da mãe. Os crimes iam se acumulando, iam se tornando personas não gratas da sociedade, procurados pela justiça, sofregamente. Até que um dia, envolvendo-se numa briga dentro de um bar, tiroteio para todos os lados, balas correndo para lá, para cá, 2 balas perdidas atingiram cada um dos irmãos. E ali mesmo eles deixaram a vida. Ela continuou com a sua preocupação de mãe. Agora, solitária, reencarnara apenas para educar aqueles dois. Eles já não estavam mais entre ela. Assim, não demorou muito, ela também foi retirada do corpo físico, já aos 60 anos de idade, com o sofrimento de não ter conseguido
educar aqueles filhos. Foi recebida como um anjo. Ela se sentia fracassada, mas longe de estar em lugares umbralinos depois da desencarnação, ela estava sendo homenageada como uma verdadeira santa pelo seu esforço. Espíritos ligados à educação transcendental faziam questão de ir até ela para dizer que nunca viram tamanha dedicação para transformar alguém e consolá-la, dizendo que às vezes isso pode acontecer. Com todo o desvelo e atenção dos educadores, isso não quer dizer necessariamente que os educandos vão seguir fielmente a boa orientação. Podem acontecer os desvios lamentáveis, ainda que debaixo de uma educação muito bem controlada, muito bem regrada. Mas as homenagens vinham cada vez maiores, e espíritos de elevação que viviam em mundos ditosos buscaram-na e disseram que o grau de sacrifício que ela colocou, ainda que os dois não tivessem absorvido a orientação, dava-lhe a condição de um verdadeiro anjo. Ela já ia direto para este mundo ditoso, esse mundo feliz. Ela aceitou a condição ainda espantada, não imaginava que tinha criado tantas virtudes e tanto merecimento numa encarnação que supunha fracassada. Vivendo ali naquele mundo feliz, notava-se claramente que ela não estava bem. Ela não conseguia usufruir das belezas daquele mundo, que é um encanto que muitos de nós sonhamos chegar um dia. Muitas vezes até queremos chegar lá sem merecer. Mas queremos chegar, porque no fundo nós vamos chegar, mais hoje ou mais amanhã. Quantas reencarnações forem necessárias, mas nós chegaremos lá. Mas ela já tinha chegado. Pronto, não precisava mais vir ao mundo das provas e das expiações. Mas percebendo a sua dificuldade íntima, um espírito orientador daquele lugar, aproximando-se, lendo seus pensamentos, fez com que ela revelasse o que passava em seu coração. E ela então disse: onde estão os meus filhos? Eu queria vê-los. Ele tentou dizer-lhe: não, não faça isso, você não vai se sentir bem. Nós já temos notícias sobre o destino deles dois, porque a sua história aqui nos encanta a todos neste mundo feliz. Todos queremos saber o que foi que aconteceu para a sua sublimação tão rápida. E achamos que deveríamos poupá-la de ver onde seus filhos estão. Vou apenas dizer-lhes que eles não estão bem. Eles estão nas regiões umbralinas. Eles lideram grupos de espíritos criminosos e não apresentam o menor sinal de arrependimento. Corações endurecidos. Não sabemos quantos milhões de anos eles vão um dia despertar a consciência, cada um, para a realidade suprema da vida e da qualidade divina que está dentro de cada espírito criado por Deus. Eles não conseguem enxergar Deus em coisa alguma, muito menos dentro deles mesmos. Depois dessa revelação, a angústia desta senhora, desta mulher, deste espírito humano, se tornou ainda maior. E ela perguntou: eu tenho algum merecimento? Eu posso pedir alguma coisa em favor dos meus filhos? Imediatamente aqueceu o mentor espiritual, dizendo-lhe: claro, tens o merecimento para pedir o que quiser. Pois então eu quero pedir. Eu quero pedir para sair deste mundo feliz. Eu quero pedir para voltar ao encontro dos meus filhos. Quero que me transformem em alguém com a aparência do mundo umbralino. Ficarei ao lado deles 1000 anos, 2000 anos, quantos anos forem necessários, até que os convença a se arrependerem, para poder dar-lhes a oportunidade de uma nova reencarnação, de outras tantas reencarnações, quantas
forem necessárias. E eu quero que todas elas, eu esteja ao lado deles, com o meu amor de mãe, até que os faça homens de bem. Esse Espírito é reconhecido como um verdadeiro anjo. E nós todos aqui na terra temos poderes divinos para renunciarmos assim, para deixarmos essa infantilidade de reclamarmos de tudo, por nada, por coisa alguma, perdendo ainda mais tempo, além daquele que já foi longamente perdido. E agora nós somos convidados a pensar no valor da renúncia, no valor da mãe verdadeira, no valor de Jesus, no valor de Deus. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.